Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de formação continuada e a esse nosso segundo webinar sobre plataformas educativas. Hoje nós vamos falar sobre a Dragon Learn, que é uma plataforma para o ensino fundamental. Eu gostaria, antes da gente iniciar, lembrar que esse webinar faz parte de uma série de programas que cada um vai tratar de uma plataforma e mais informações sobre esse assunto, sobre as plataformas, pode ser encontrado no site do Centro de Mídias. No card que vai ser mostrado para vocês agora, vocês têm a visão de onde essas informações podem ser encontradas. Então, no aplicativo, a gente sempre vai ter esse conteúdo mostrado aqui, principalmente aqui no canal de formação continuada. No site do Centro de Mídias, vocês também encontrarão as informações na seção Materiais de Orientação. E no YouTube, após toda a apresentação, vocês sempre vão encontrar a gravação dessa transmissão que, neste momento, nós estamos fazendo ao vivo. Então, como eu falei, hoje nós vamos tratar da plataforma Dragon Learn e quem vai estar aqui com a gente abordando esse assunto é a Jussi Rocha, coordenadora do Centro de Mídias, e a Mariana Gazzola, que faz parte da equipe da Dragon Learn. Então, eu queria passar a palavra para a Jussi e aí a gente dá sequência à programação. E no final a gente também abre para perguntas, para esclarecer dúvidas e para conversar um pouco com vocês. Lembra ainda que a gente tem um intervalo daqui a mais ou menos 20, 25 minutos após as perguntas, e aí a gente retoma com uma segunda parte para que o nosso programa vá até as 15h30. Então, eu chamo para se apresentar e para falar um pouquinho mais com a gente a Jussi Rocha. Olá a todos, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou acompanhando aqui também os comentários pelo chat. Dizer que a gente está muito feliz do Centro de Mídias ter esse espaço de formação continuada para disponibilizar, abrir um canal de diálogo, ouvir a rede com relação à formação continuada, daquilo que é interessante, daquilo que vocês querem aprofundar, e a gente começa todo esse trabalho, como a Elaine bem colocou, com esse ciclo de diálogo com os nossos parceiros que atenderam ao chamamento público e disponibilizaram os acessos para que professores e estudantes possam dar continuidade aos estudos e complementar todo o trabalho que vocês já estão fazendo com os alunos por meio dessas plataformas. Então, hoje a gente está aqui com a Mariana, a gente quer agradecer muito a Dragon Learn por mais uma vez estar aqui conversando com a gente, né? Já não é o primeiro papo que a gente teve, quem participou do planejamento no começo do mês, a gente conversou com o Fred, que também apresentou a plataforma, fez uma primeira fala, e daí decorreu esse material que já está disponível no nosso site. Bom, para vocês conhecerem um pouquinho da Dragon Learn, quem não conhece, é uma plataforma que disponibiliza conteúdos alinhados à Base Nacional Comum, e também a Mariana vai falar um pouco mais do alinhamento com o nosso currículo, né, da Rede Estadual de São Paulo, e esses conteúdos são voltados para os estudantes do Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2. Os conteúdos estão disponíveis, se voltam aos componentes de inglês e matemática. Então, a gente vai aprofundar mais sobre isso ao longo do nosso momento de formação, mas eu queria chamar um vídeo, que esse vídeo vai apresentar para vocês, dar uma visão geral do trabalho que vocês podem fazer com a Dragon Learn. Vamos lá, pessoal da produção. Olá! Bem-vindo à Dragon Learn, ferramenta que desperta o potencial dos estudantes. Dragon Learn é a plataforma educacional número 1 no mundo. Começou na Rússia, um dos países referência em ensino de matemática. Alunos que utilizaram a plataforma no dia a dia na Rússia obtiveram uma performance até 34% melhor em relação aos resultados dos alunos que não utilizaram a plataforma. Com o sucesso comprovado, a expansão internacional começou, tendo como alvo, inicialmente, Estados Unidos e Canadá.
Com grande sucesso e popularização da plataforma, a expansão continuou e atingiu, no final de 2017, todos os países do BRICS. No Brasil, houve a tradução e adaptação do conteúdo, levando-se em consideração a diversidade cultural e a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Em 2 anos de operação, conseguimos atingir mais de 32 mil professores, em mais de 8 mil escolas no Brasil todo. São mais de 50 mil responsáveis cadastrados acompanhando o desempenho de suas crianças. E mais importante, queremos que cada vez mais alunos aprendam as matérias escolares de forma interativa. São mais de 800 mil alunos potencializando seus estudos. Os bons resultados dos alunos que usam Dragon Learn vêm de uma tecnologia única. Caso o aluno não tenha muita dificuldade, ele acerta os exercícios e chega no 100% do curso de maneira mais rápida. Já quando o aluno que tem mais dificuldade erra o exercício, a plataforma cria uma trajetória individual para este aluno, selecionando exercícios de reforço, para que o aluno supere as suas dificuldades e consiga também atingir os 100% do curso. E o melhor disso é que professores e responsáveis podem se cadastrar gratuitamente no nosso site. Vai ficar fora desta? Use Dragon Learn e desperte o potencial dos seus estudantes. Maravilha. Bom, acho que deu para vocês conhecerem um pouco mais da plataforma. A gente vai aprofundar muito nesse conceito de plataforma adaptativa, que eu acho que é uma coisa que pode ajudar muito a gente, tanto nesse momento da pandemia, em que a gente sabe que os alunos estão acompanhando as aulas e estão conseguindo estudar de uma maneira não uniforme, mas a gente sabe que isso também acontece na sala de aula regular, né? Então a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre isso. Eu só queria reforçar aqui para quem está chegando, que nós estamos hoje conversando com a plataforma Dragon Learn, que disponibiliza conteúdos de inglês e matemática para o Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2, disponível para a nossa rede. E eu vou passar agora a falar para a Mariana, que vai contar para a gente um pouco mais sobre esse recurso educacional. Oi, boa tarde para todos. O meu nome é Mariana, eu faço parte da plataforma Dragon Learn. Já faz 2 anos e meio que eu tô trabalhando com a Dragon. Tive bastante contato com escolas, eu sou daqui de Campinas, o pessoal daqui usa bastante a plataforma. E o que eu espero de hoje é tentar passar para vocês o máximo possível de informação que vocês achem interessante e também tirar as dúvidas que eventualmente acabam surgindo, né? Então eu espero que a gente consiga fazer um bom trabalho hoje e gostaria muito de agradecer o espaço de estar falando aqui com vocês. A gente já fez outras apresentações aqui no Centro de Mídias antes. Na última apresentação que a gente fez, os professores eles acessaram bastante a plataforma. A gente teve 2.000 novos professores que se cadastraram, que ficaram curiosos, né, em relação à plataforma e acabaram se cadastrando por conta própria. Então, isso foi bastante legal da parte de vocês estarem participando e estarem aproveitando essas oportunidades. Então, eu gostaria de agradecer bastante aí pelo espaço concedido por vocês do Centro de Mídias. Para falar um pouco sobre a plataforma, então, eu vou começar falando, acho que vocês já viram no vídeo, que a gente é uma plataforma internacional e aqui no Brasil a gente já está com mais de 1.900.000 alunos cadastrados, sendo que do estado de São Paulo, especificamente, a gente conseguiu cadastrar 1.100.000 alunos por conta da nossa parceria. Então, a gente tem uma parceria desde o começo da nossa operação aqui no Brasil e durante esses 2 anos e meio, os alunos do estado de São Paulo vêm usando a plataforma gratuitamente. E agora, durante a pandemia, eu acho que evidenciou ainda mais a importância de ter uma plataforma online,
de ter essa ferramenta de apoio ao professor, né? Então, eu vou passar por algumas funcionalidades do site, algumas experiências que eu tive, e aí vocês vão mandando dúvida aí no chat de vocês, que aí a gente vai tentar sanar a dúvida de todo mundo. Se vocês puderem colocar a primeira tela da apresentação, por favor. Bom, então vocês conseguem ver na tela que a Dragon Learn ela é uma plataforma interativa para ensino fundamental, principalmente aí ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Hoje em dia a gente está trabalhando principalmente com matemática, é o nosso principal foco de estudo, só que a gente também tem o curso de inglês. Então os alunos, eles podem acessar do 1º ao 9º ano os cursos de matemática e inglês, eles já estão automaticamente matriculados, ou grande parte deles já está utilizando a plataforma. E os alunos, eles têm uma interatividade com os exercícios, né? Então, não é só resolver no caderno, mas a plataforma identifica as dificuldades dos alunos para poder direcionar o estudo deles. Então, para vocês poderem acessar o site, eu vou mostrar para vocês o processo, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Acho que está dando para ver. Tá. Então, assim, eu vou mostrar para vocês como que os alunos eles aprendem junto com a plataforma, né? Então, todos os alunos que foram cadastrados na plataforma, eles podem entrar com o RA deles, seguido de São Paulo. Então, por exemplo, se um aluno tem o RA 987654321, dígito X, ele coloca o RA, sem os zeros do início, seguido de São Paulo. Isso é padrão para todos os alunos. E a senha de cada um dos alunos é a data de aniversário separada por pontos. Então, por exemplo, um aluno que nasceu no dia 15 de novembro de 2013, a senha dele vai ser 15.11.2013. Bom, quando o aluno entra, ele cai nessa página inicial. Então, aqui vocês podem ver que a nossa aluna, ela chama Ana Luísa. Aqui vocês podem ver que ela está cadastrada no 1º ano e ela tem disponível tanto o conteúdo de matemática quanto o conteúdo de inglês. Vocês conseguem ver que no caso de matemática, ela já acabou resolvendo 100% do curso e o de inglês ela ainda está começando. Então, eu vou abrir aqui o de inglês. E aí, como que funciona o site? Primeiro, o aluno, quando entra, ele não tem acesso a todos os exercícios. Ele tem que primeiro resolver os exercícios que estão coloridos para que eles entendam esse conceito antes de pular para os próximos. Então, aqui funciona como se fosse um videogame. Você passa primeiro pelas fases mais fáceis, para depois desbloquear as mais difíceis e abrindo as próximas fases. Isso serve tanto para o curso de inglês, quanto para o de matemática. Então, aqui no caso dessa aluna, quando ela completa o curso de matemática, fica disponível um diploma, que ela pode baixar e imprimir. Então, os alunos, eles se sentem bastante motivados para terminar o curso por conta desse diploma que eles recebem.
E todos os exercícios já feitos, eles ficam disponíveis caso o aluno queira refazer depois. Então, eu vou abrir um aqui, só para mostrar a estrutura do exercício. Bom, o aluno, no caso, ele tem disponível o do primeiro e segundo ano, tem disponível áudios para auxiliar nesse período que eles estão de alfabetização. E aí a ideia é que, assim, o exercício, ele começou a resolver por ele mesmo, e aí ele pede que o aluno dê o próximo passo. Então, eu vou colocar 3 aqui. Indo para o próximo, 4, 5, e aí ele começa a levar o carrinho por ele mesmo. Então, o aluno do primeiro ano está aprendendo aqui a ordem dos números de 1 até 8, no caso. E aqui, ele quer agora que pare no ponto 5. Então, ele vai 2, 3, 4 e 5. Então, aqui vocês conseguem ver que as bolinhas aqui de cima, elas foram avançando. Então, quando o aluno ele faz o exercício corretamente, a bolinha ela avança. Caso o aluno cometa um erro, o que acontece? Primeiro, a plataforma ela mostra que existe algum erro para o aluno. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, no ponto 3. Ela afirmou para o aluno que está errado e vamos resolver juntos. Então, ele pede, leva o gatinho para o primeiro ponto. E aí ele escreve 1. Leve o gatinho para o segundo ponto. E aí ele chega no segundo ponto. Como ele errou o exercício, as bolinhas elas não avançaram, porque a plataforma identificou que esse aluno ele tem uma dificuldade um pouco maior nesse conteúdo. Então, a ideia é dar conteúdos extras, dar um reforço para o aluno, para que ele consiga realmente entender esse exercício, entender o conceito trabalhado, para depois ele poder passar para os próximos que tem esse como pré-requisito. Então, eu estou terminando aqui o exercício. Conforme eu acerto, as bolinhas avançam. E ao chegar no final do exercício, ele vai me parabenizar e passar para o próximo exercício, abrir o próximo exercício. Oi, eu posso fazer uma pergunta já, Mariana? Claro. Quantas atividades acontecem em cada lista desses exercícios? Então, tem uma quantidade X de atividades dentro de um bloco de exercícios, não é isso? Isso. Que eu vi as bolinhas verdes ali em cima. Isso. No caso, cada bloco de exercícios tem um número diferente de atividades. Então, por exemplo, aquele exercício tinha 10 atividades dentro desse cartão. Existem outros que têm menos atividades ou outros que têm mais atividades. Então, por exemplo, nos conceitos de primeiro, segundo e terceiro, se a gente abrir o primeiro cartão, você vai ver aqui que tem 3 atividades. Então, cada cartão tem um número diferente de atividades. E aí, no caso, o aluno que tem facilidade, ele vai resolver pelo menos 3 atividades, e o que tem mais dificuldade, ele vai acabar resolvendo um número maior de atividades dentro desse conteúdo. Para ele passar para a próxima, ele tem que acertar na sequência?
3 na sequência? Isso. Para ele passar, ele tem que acertar 100% do exercício. Então, aqui, por exemplo, no curso de inglês, que ainda não está feito, ele não consegue clicar nos exercícios que estão em cinza, ele só consegue clicar no exercício colorido. E aqui dentro tem alguns cartões, dentro desse tópico. Ele não consegue, por exemplo, resolver o último cartão, enquanto ele não resolve esse daqui que está disponível. Quando ele clica no cartão, quando ele clica no cartão, aparece o número de atividades mínimo que o aluno vai ter que resolver. E caso ele erre alguma dessas atividades, a própria plataforma vai corrigir esse aluno e vai acabar dando um exercício de reforço para ver se ele realmente entendeu aquele tópico. Certo. Deixa eu só te pedir uma coisa. O pessoal está chegando, está vendo, está se encantando, né? E aí vem aquela vontade de saber como é que eu acesso esse conteúdo, como eu exploro. Antes de você mostrar mais um pouco dessa lógica, né, da programação que está por trás, né, que tem um diálogo forte com o pedagógico da plataforma, que acho que é bem legal a gente explorar isso. Você consegue mostrar aonde o professor que já tem o cadastro, né, pela secretaria pode acessar, e se ele não tiver o cadastro, por exemplo, tem professores aqui do ensino médio que tem alunos do primeiro ano do ensino médio que pode estar precisando de um reforço, de um fundamento do 9º ano, e se esse professor poderia indicar para esse aluno, mas ele não está pré-cadastrado na plataforma, mas você falou para a gente que ele pode se cadastrar se ele tiver interesse. Você consegue mostrar para a gente? Sim. Antes de mostrar o processo de cadastro, eu acho legal afirmar que, assim, a gente recebeu uma lista com professores e alunos do estado de São Paulo. Então, vocês já têm, a grande maioria dos professores já tem o cadastro na plataforma. E caso você não consiga acessar a plataforma com o e-mail institucional, você tem a liberdade de se cadastrar por conta própria. Quando você trabalha, por exemplo, com turmas do ensino médio, grande parte do conteúdo, ele retoma alguns conceitos que foram estudados antes. Então, por exemplo, a gente não tem os professores do ensino médio cadastrados automaticamente, mas se você dá aula para o ensino médio e quiser usar a plataforma, sinta-se à vontade para cadastrar. Então, eu vou mostrar aqui o processo de cadastro para vocês. Bom, para se cadastrar, primeiro você precisa acessar o site dragonlearn.com.br em qualquer navegador de internet e também pelo celular, então qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. Se você testar o login do estado de São Paulo e não funcionar, você pode vir aqui no botão cadastrar-se e escolher a opção professor. Para você poder ter um cadastro, você vai escrever o seu e-mail. Então, por exemplo, o meu e-mail é mariana.gazola@professor.educacau.sp.gov.br. Aqui você pode usar um e-mail ou institucional, ou caso você não acesse tanto o e-mail institucional, pode usar também um e-mail pessoal. Isso é a escolha do professor. E aí você cria uma senha para você entrar no site. Então, o seu login vai ser o e-mail e vai ser essa que você criou. Na próxima página, a gente só coloca o nome, o sobrenome e o número de telefone que você tenha. De dados pessoais, é só isso que a gente pede. Os próximos dados são os dados da instituição de ensino. Então, por exemplo, aqui a gente está no Brasil
região São Paulo. Na cidade, por exemplo, eu vou colocar Campinas. Caso você não encontre a sua cidade cadastrada, você pode usar o botão "Não encontrou sua cidade" e digitar o nome da cidade. No caso aqui, eu tenho a cidade Campinas, e aqui eu posso digitar o nome da minha escola. Então, por exemplo, aqui em Campinas tem uma escola que chama Carlos Araújo Pimentel. Se eu começar a escrever o nome e ela já estiver cadastrada, vai aparecer, ó, Professor Dr. Carlos Araújo Pimentel. Caso a escola não esteja cadastrada, você vem aqui em "Não encontrou sua escola", escolhe o tipo de escola estadual. Então, aqui, pelo processo de cadastro, a gente vai saber que você é de uma escola estadual e os benefícios que a gente está oferecendo para todos os professores da rede do estado vão ser os mesmos para você que vai fazer o cadastro, independente do processo. Então, por exemplo, estadual está na Diretoria de Ensino Campinas Leste, e o nome da escola é Escola Estadual Carlos Araújo Pimentel. Então, você pode escrever a sua escola, o nome da escola, caso ela não esteja na lista de escolas já cadastradas. Lembrando, então, só, pessoal, que vocês só fazem esse cadastro se vocês já não estiverem pré-cadastrados na plataforma. Então, testem antes, entrar com os dados que a Mariana explicou. Se não tiver, aí vocês fazem o cadastro, para vocês não terem cadastro duplicado na plataforma também. Uhum. Bom, depois de escolher a escola, você escolhe o ano escolar que você dá aula. Então, por exemplo, se eu for um professor de ensino médio e quiser usar o conteúdo da plataforma, eu escolho aqui 9º ano e eu posso colocar primeiro A do ensino médio. Vou nomear a minha turma aqui. Então, eu escolhi o programa do 9º ano e nomeei ele como primeiro A do ensino médio. E aí eu vou digitar o nome dos meus alunos. Então, por exemplo, Ana Luísa, acrescentar. Quando vocês acrescentarem um aluno, a própria plataforma já vai gerar um login e uma senha para cada um desses alunos. Então, você vai repassar, por exemplo, para Ana Luísa, vocês vão repassar este login e essa senha para que ela tenha o conteúdo do site. Então, todos os alunos que forem cadastrados, já vai ser gerado um login e uma senha que vocês podem compartilhar com eles. Bom, depois de cadastrar todos os alunos e passar para eles o login e a senha individual já gerada pelo site, vocês vão ter acesso a todas as funcionalidades do site. Então, aqui você tem uma turma de primeiro ano do ensino médio, mas cadastrado no 9º ano. Então, quando eles entrarem, eles vão ver os conteúdos do 9º ano do ensino fundamental. Certo? Certo. Posso tirar uma dúvida? Eu consigo Sim. indicar conteúdos do 8º se eu sentir que tem um aluno do primeiro e do médio que precisa de um aprofundamento, ou eles só teriam acesso mesmo ao conteúdo do 9º, que seria o mais pertinho do currículo deles, né? Sim. No caso, o que pode ser feito é, caso vocês vejam, os professores identifiquem que os alunos eles estão com bastante dificuldade, de forma geral, todos os alunos estão com bastante dificuldade, ao invés de cadastrar eles no 9º ano, poderia cadastrar toda a turma no 8º ano, aí depois, por exemplo, do primeiro semestre, mudar eles para o 9º ano, porque aí eles já vão ter trabalhado o conteúdo do 8º.
Caso vocês percebam que, por exemplo, 1 ou 2 alunos são aqueles alunos que têm mais dificuldade, o professor ele pode vir aqui em Minhas Turmas, em Criar Turma e criar uma turma de reforço. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que ele tem muita dificuldade. Então, eu vou colocar ele no 7º ano e eu vou colocar que é um reforço do ensino médio. Então, vamos supor aqui que a nossa aluna, Ana Luísa, ela seja uma aluna que tem bastante dificuldade. Eu posso criar uma turma só com ela, com conteúdo do 7º ano, e aí, conforme ela for resolvendo esse conteúdo do 7º ano, você vem aqui em alterar e passa ela para os próximos anos. Então, 8º ano, ela vai ter conteúdo do 8º ano e depois passa ela para o 9º ano. Acho que o bacana é essa concepção de você personalizar de acordo com um diagnóstico, né? Então, como você está bem colocando, eu posso ter turmas de reforço com currículo de anos diferentes como fundamento, para que o professor consiga apoiar os alunos que estão em momentos diferentes, como é da vida, né? Na sala de aula é assim mesmo. Muitas vezes a gente tem alunos na nossa turma que precisam de conteúdos de anos anteriores, e a matemática tem muito disso, né? Essa ideia do fundamento. Então, você não consegue avançar na matemática muitas vezes se você não tem aquele fundamento. Então, não adianta a gente não conseguir trabalhar com isso. E a plataforma de reforço, ela pode ajudar a gente a, de alguma maneira, dar continuidade ao currículo que a gente tem na sala de aula e apoiar os alunos que mais precisam com esse tipo de reforço, né? Bom, vamos lá, tem algumas outras dúvidas aqui. A professora Denise está perguntando, ela não viu aquela página inicial de onde ela pode testar se ela está cadastrada. Se você puder voltar, eu agradeço rapidamente. Tem gente perguntando das redes municipais aqui, né? Assim, essa parceria foi feita com a Secretaria Estadual de Educação, mas tem o professor Marcelo aqui, ele está perguntando da rede municipal de São Bernardo. Eu estou te perguntando porque eu não sei se por acaso vocês têm alguma parceria por lá. Tá. Mariana. Sobre esse período de quarentena, a gente acabou deixando o site gratuito para os alunos usarem de forma ilimitada até às 6 da tarde, e depois desse horário mais 20 exercícios. Então, independente de ser um aluno da escola estadual ou de ser municipal ou particular, os professores podem se cadastrar, que os alunos vão ter acesso sim. Então, o professor da escola municipal pode se cadastrar também sem problemas. Legal. E sobre os professores do estado, para vocês saberem se vocês foram cadastrados, no login, testa colocar o e-mail institucional de vocês. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, o meu e-mail institucional fosse marianagazola1@professor.educacau.sp.gov.br. Muito importante, é o e-mail @professor, não é o e-mail @prof. Então, tem bastante gente... Isso, tem bastante professor acionando o nosso suporte que está tentando entrar com o @prof. No caso, é para vocês usarem o e-mail institucional @professor, tá? E a senha é a data de aniversário, é a data de nascimento, desculpa, no formato dia, ponto, mês, ponto, o ano completo. Então, se vocês colocarem a senha de vocês, dá um entrar e ver aqui, ó, login ou senha incorretos, é porque provavelmente o seu e-mail não foi cadastrado. E aí, se ele não for cadastrado, você pode se cadastrar aqui no botão cadastrar-se, tá? Então, só para repetir aqui para os professores, o login que vocês vão colocar é o e-mail institucional, @professor.educacau.sp.gov.br, e a senha
é a data de nascimento separada por pontos. Então, o pessoal da produção pode colocar no slide que eu disponibilizei para vocês, que tem um quadrinho com o login e a senha do professor, por favor. E a vantagem, gente, assim, ó, tem mais de 1.100.000 entre professores e estudantes cadastrados já na plataforma, né? Então, assim, já houve um trabalho de pré-cadastrar professores e estudantes. Então, testem esse login. Por quê? Porque o aluno já está cadastrado também. Vocês viram como ela mostrou? Por exemplo, o professor do ensino médio que não está pré-cadastrado, ele tem que fazer, é rápido, né? Um processo rápido, mas ele tem que fazer ali a criação dos usuários e senhas dos estudantes. Nesse caso aqui, do pré-cadastro, que a secretaria já disponibilizou para eles, isso não precisa ser feito. Isso, só lembrando que a gente cadastrou 1.100.000 alunos. Se eu não me engano, foram 100.000 professores da rede. Então, a gente teve já bastante gente cadastrada. Testem, por favor, o login de vocês. Tá aí compartilhado na tela. O login é o e-mail @professor, o institucional @professor, e a senha, como por exemplo ali, uma pessoa que nasceu no dia 10 de agosto de 64, vai ser 10.08.1964, completo o ano. Não dando certo esses dados de acesso é porque você provavelmente não foi cadastrado e pode se cadastrar independente naquele botão de cadastrar-se. Certo. E aí, quando os professores já estão cadastrados, eles já estão enturmados, né? Com os seus alunos, né? Então, já está tudo montadinho, as turmas lá, de acordo com o ano que o professor leciona, que é a pergunta aqui do professor Matheus. Então, Matheus, vale a pena aí você testar esse pré-cadastro e divulgar para os seus alunos também, né? A gente deixa esse processo de cadastro bastante livre para vocês. Então, como eu falei, se você ainda não estiver cadastrado, pode se cadastrar pelo botão de cadastrar-se, coloca os seus dados, você vai ter o acesso instantâneo, então, finalizando o cadastro, vocês já podem começar a usar. E caso vocês não tenham, vejam que às vezes a turma não está cadastrada ou tem algum errinho lá no cadastro, vocês podem gerenciar a turma de vocês para poder acrescentar alunos, talvez mudar o ano para dar reforço para eles. Então, o processo de cadastro de professores e de alunos está bastante flexível para vocês poderem usar e ver o que é melhor para a turma de vocês também. Maravilha. A gente fez assim uma grande conversa sobre acesso, mas agora a gente quer retomar as questões pedagógicas, né? Então, assim, agora a gente já entendeu como se cadastra e como a gente explora, então essa plataforma, quais são esses aspectos pedagógicos que ela tem. Então, a Mariana já tinha explicado um pouquinho, estava começando a explicar como é a organização ali das atividades, dos pré-requisitos para você seguir adiante com outras atividades dentro da própria plataforma. Então, eu vou pedir para ela retomar. Aí, Mariana, eu não sei, acho que a maioria dos professores aqui talvez sejam professores do Fundamental 2. Se você puder mostrar um exemplo de atividade que você goste aí do Fundamental 2, acho que pode ser legal. Claro, vou voltar a compartilhar aqui. Bom, então, aqui eu vou entrar na minha conta que eu criei para mostrar para vocês um pouco das funcionalidades, né? Então, aqui, no meu caso, eu criei uma turma de primeiro ano, mas sem problemas. Mesmo você tendo cadastrado uma turma de primeiro ano, você consegue ver o conteúdo de toda a plataforma. Então, eu vou clicar aqui no Matemática, e logo que eu entro na Matemática, eu já vejo aqui disponível todo o conteúdo do primeiro até o 9º ano. Então, eu vou abrir, por exemplo, um exercício de 6º ano, de Fundamental 2. E aí aqui é uma novidade que a gente está implementando no site.
para ficar mais fácil dos professores acessarem o conteúdo, a gente está mudando a estruturação do site para mostrar exatamente as cinco áreas da matemática da BNCC. Então, o professor, ele consegue mais facilmente acessar essas áreas. Se ele estiver trabalhando, por exemplo, com probabilidade estatística, ele já vem direto aqui e vê os conteúdos de probabilidade estatística. Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, de números. E o tema que eu gosto bastante é o de frações. Por quê? Quando a gente estuda frações, existem várias maneiras de você explicar frações. E aqui a gente tem disponível várias maneiras também de ser explicado. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no o que é fração, aqui ele está explicando, a plataforma explica o que é fração por meio de imagens. Então, o professor ele pode acessar esse exercício de fração e de uma forma bem visual, o aluno ele vai aprender o que é uma fração. Então, aqui no caso, 2/3 para cada um dos menininhos que tem aqui. E aí a gente vê aqui que 2/3, o que significa? Que isso é uma fração. E aí 2/3 da pizza, ela representa. Aí você tem que escolher o resultado da divisão de 3 pizzas em 2 pessoas ou de 2 pizzas em 3 pessoas. Então, aqui no caso, 2 pizzas em 3 pessoas. Então, ele explicou o que é fração usando principalmente imagens. Se a gente voltar aqui para o conteúdo de frações, aqui nós vimos que o que é uma fração com imagens. Aqui a gente vê o que é fração mais pensando na matemática mesmo, no que é numerador e o que é o denominador. Então, no caso aqui, ele está bem direto, né? Escreva uma fração com o numerador 3 e o denominador 7. Então, o aluno vem e responde esse exercício. Se ele erra, vocês conseguem, na conta de vocês, ver também como que o aluno que erra, como que ele vai ser corrigido, né? Então, no caso, eu vou... Por exemplo, eu errei aqui tanto o numerador quanto o denominador. Ó, a plataforma já mostrou que tem um erro, já voltou o exercício, e aí, nesse caso, o aluno ele vai ter que voltar e tentar fazer de novo, né? Então, aqui, numerador 7 e denominador 3. Bom, acertou o exercício, passa para o próximo. Então, numerador 7 e denominador 3. Muito importante notar que mesmo ele acertando, como ele tinha cometido um erro, a bolinha aqui não passou. Se ele voltar a acertar, a plataforma vai reconhecer que o aluno está entendendo esse conceito e aí sim que ele vai avançar para os próximos exercícios. E aí um último ponto aqui de frações, então a gente viu o que é fração por meio de imagens, a definição de fração e o último aqui é fração na reta numérica. Então, tem bastante exercícios com reta numérica, tem bastante habilidade na BNCC que fala sobre a reta numérica. Então, aqui tem alguns exercícios de frações, usando como suporte a reta numérica. Então, ele começa fazendo com números inteiros, para o aluno entender o que é, para relembrar o que é a reta numérica. E aí depois ele separa aqui a reta numérica, ele vai de 0 a 1,
para separar aqui em frações. Então, o aluno ele tem que corresponder a fração ao número que está aqui na reta numérica. Então, assim, o legal aqui é que mesmo que seja um tópico só de frações, as frações elas são explicadas de formas diferentes para que os alunos entendam esse conceito de diferente, tenham a visão do que é esse conceito de diferentes formas, né? Então, aqui tem bastante conteúdo. Até o 6º ano, a gente já lançou essa nova categorização de acordo com os tópicos da BNCC. E em breve, do 7 até o 9º ano, também vão ter essa mesma categorização. Por enquanto, ainda não tem, mas logo, logo vai ficar de mais fácil acesso para os professores. Tá? A gente ainda tem tempo? A gente optou, a gente ia fazer um intervalo de 5 minutinhos, mas eu acho que está indo tão bem que a gente, quem precisar tomar um café, enfim, leva o celular, a gente vai direto aqui para aproveitar muito bem seu tempo, Mariana, e eu queria aprofundar com você mesmo essa questão desses níveis de profundidade, né? Como que está organizado esse currículo dentro da plataforma? A gente tô vendo ali do ladinho do 7º ano, que tem ali números negativos, expressões literais e tudo mais. Para os professores se localizarem e conseguir alinhar com o currículo, como é que está essa organização? Você consegue contar um pouquinho para a gente? Sim, quando a gente começou a plataforma aqui no Brasil, a gente pegou como base, aí é uma notícia interessante aí para os professores da rede, a gente começou a trabalhar com o currículo de São Paulo especificamente, que foi o nosso primeiro parceiro aqui do Brasil. E daí, como muitos outros estados começaram a utilizar a plataforma, e como a BNCC acabou sendo assim, um documento de grande importância, a gente decidiu reestruturar um pouco a ordem dos conteúdos para que ficasse de mais fácil acesso para os professores. Então, por exemplo, antes, quando a gente colocava aqui no 7º ano, números negativos, expressões literais, equações afins, geometria, grandezas e medidas, a gente estava usando uma classificação de acordo com o macro assunto aqui da matemática, né? Então, números negativos, ele trabalhava vários exercícios com números negativos. Agora, a ideia não é mais ter essa classificação, mas sim a classificação da BNCC. Então, todos os menus do 1º ano até o 9º ano, logo do 7º ao 9º vai ser lançado logo, mas, por exemplo, do 1º até o 6º, a gente já deixou exatamente com os conteúdos alinhados da BNCC, com os macro conteúdos aqui de matemática, e aí fica mais fácil do professor identificar as habilidades da BNCC. Então, por exemplo, se ele quer trabalhar com álgebra, é só ele vir aqui em álgebra e escolher o assunto relacionado à habilidade que ele vai dar na aula. Então, por exemplo, uma das habilidades, se eu não me engano, do 6º ano é que o aluno ele tem que reconhecer o que é proporcionalidade, o conceito de razão, e se eu não me engano, ele também trabalha com escalas. Então, aqui, quando ele vem em álgebra, ele já tem aqui um tópico de razões, e daí ele explica aqui o que é proporcionalidade, o que é razão, e uma propriedade da proporcionalidade, que é a multiplicação em cruz. Então, isso aqui a gente está fazendo para facilitar a vida do professor, né? Então, se ele vai trabalhar com probabilidade estatística, ele já cai direto nos conceitos de probabilidade estatística. Antes, por exemplo, aqui no 7º ano, ele vai ser reestruturado, porque números e números negativos, hoje na BNCC está na parte de números, expressões literais e equações afins, elas estão na parte de álgebra.
Aí, geometria, grandezas e medidas se mantém, ela só vai ser segmentada aqui nos dois assuntos. E a gente também vai colocar a probabilidade estatística como um novo menu aqui para eles. Certo? Eu tenho uma pergunta aqui da professora Denise, ela está falando assim, como faço para atribuir, por exemplo, essa parte de fração que ela acabou de mostrar para os alunos fazerem? E tem como colocar mais de um assunto de uma vez? Acho que a ideia da recomendação de conteúdos na plataforma para os alunos. Se o professor pode priorizar ou ele tem que fazer na ordem que está aí, como é que é isso? Tá, eu vou criar uma turma aqui de 6º ano, para exemplificar a atribuição de um trabalho relacionado a frações. Então, por exemplo, eu tenho aqui os meus alunos do 6º ano. Então, eu vou abrir a turma correspondente ao 6º ano. Cliquei aqui em cima. Vi todos os conteúdos. Eu estou trabalhando com números e eu estou trabalhando na parte de frações, por exemplo. E aí eu quero que os meus alunos, eles foquem somente no conteúdo de frações. O que eu vou fazer? Uma das abas que o professor tem aqui em cima, ela chama trabalho. Clicando aqui na aba de trabalho, você pode colocar um novo trabalho. E aí você pode escolher se você vai dar para um aluno só. Então, por exemplo, um aluno que tem dificuldade com frações, você pode escolher só ele. Ou se você estiver dando esse tópico, que é que todos os alunos foquem em estudar nesse tópico, você escolhe aqui todos os alunos. Escolhidos os alunos, a gente vai para a escolha dos trabalhos. Então, por exemplo, se a professora estiver trabalhando com frações, ela vem e escolhe os tópicos de frações. E se ela quiser, por exemplo, também trabalhar com o começo de álgebra, ela pode vir aqui e selecionar, por exemplo, o primeiro tópico de porcentagens. Ou então, se você abrir aqui, ele mostra que esse primeiro tópico de porcentagens, ele tem 3 cartões de exercícios. Você pode clicar no cartão de exercício para ver como que é esse exercício. Então, nesse primeiro cartão, ele está explicando o que é uma porcentagem. Então, aqui ele está carregando a bateria. E para carregar completamente, eu teria que ter todos os 100%, né? Então, ele vai ficando verdinho. Eu já queria chamar a atenção para uma coisa super bacana que eu percebi na plataforma, essa diversidade de formatos de exercício, que é super interessante, não é uma coisa maçante, que é sempre o mesmo tipo. Por exemplo, esse é de clicar, então ele tem uma interação ali com o exercício, que é diferente de ter apenas as alternativas para você sempre escolher, né? Então, achei isso super interessante. Você já respondeu uma outra pergunta da professora Tânia, lá dos anos iniciais, se o professor tinha como ver os exercícios previamente antes de passar para os alunos. Essa é uma forma, e a outra é ela navegar lá por fora também, né? Acho que aí é antes de recomendar, né? Aqui no caso você consegue ver o exercício, consegue resolver, o aluno ele vai ver exatamente esse exercício, e aí assim, tô satisfeita, é realmente esse conteúdo que eu quero dar para o meu aluno. Aí eu venho aqui e clico só para esse cartão. Então, ou você pode escolher o tópico inteiro, ou você pode escolher só um primeiro cartão, caso você queira que ele só tenha o começo da porcentagem aqui. Então, escolhi os cartões, vi os cartões por meio desse botãozinho de play, estou satisfeita com o que eu escolhi. Então, aqui você consegue ver escolhi 23 cartões em 6 lições diferentes. Então, o que os alunos vão fazer? Introdução a frações. Os cartões de divisão em partes, o que é fração, partes, frações, imagens, o que é o numerador e denominador, fração na reta numérica.
E no tópico de porcentagens, só o primeiro aqui de porcentagem. Se achar que tem muita coisa para o aluno fazer, é só de selecionar. Então, vou deixar mais fácil para o meu aluno. Ó. Tenho 14 cartões em 4 lições. Depois de que eu escolhi os temas, clico em mais e aí vem a confirmação, né? Então, eu posso colocar aqui quando que esse trabalho vai começar. Então, se eu quiser que ele comece hoje mesmo, ele seleciona o dia de hoje. Ou se eu quiser que comece na semana que vem, eu posso selecionar um outro dia. Selecionei a data de início. Eu coloco também por quantos dias eu quero deixar aberto esse trabalho. Então, vamos supor que eu quero que os alunos resolvam esse conteúdo em 7 dias, uma semana. Então, aqui, o trabalho vai ficar disponível para os alunos até o dia 1º de julho. E aqui é muito importante você bloquear os outros cartões da Dragon Learn. Por quê? Se você não bloquear, os alunos, na hora que entrarem, eles vão poder ver outros conteúdos. Então, aqui, quando você bloqueia os cartões, eles vão ter disponível só os cartões do trabalho. E aí, terminando esse trabalho, aí sim eles vão poder avançar em outros conteúdos. Entendi. Então, essa forma da plataforma priorizar para o professor aquilo que o professor quer que o aluno faça primeiro, né? Por meio dessa ferramenta do bloqueio, né? Isso. E aí, depois de colocar, fazer esse trabalho, coloca o período e bloqueia os cartões, você clica em atribuir. Quando o aluno começar a resolver os exercícios, vai aparecer aqui para você quais exercícios que ele já resolveu. Então, se tiver verdinho, quer dizer que ele já completou aqueles cartões e você consegue ver a porcentagem que o aluno já fez do trabalho. Essa aba de trabalho, ela é muito importante aqui dentro da plataforma, pelas experiências que eu vi com professores das escolas que eu visitei em Campinas. Ela é muito importante por 2 motivos. Primeiro, sobre os alunos que faltam em sala de aula. Eu sei que a gente está no período de pandemia, não tem aula presencial, mas muitos professores usavam o trabalho como um auxílio na recomposição de faltas. Então, eles usavam a plataforma para o aluno poder estudar o conteúdo que ele perdeu quando ele faltou. E segundo, e talvez o mais importante, é em relação ao MMR. Então, muitos professores, depois que passavam as avaliações diagnósticas, eles percebiam que os alunos estavam com uma deficiência em algum tópico. Então, uma das melhorias levantadas pelo MMR foi a possibilidade de focar os estudos do aluno com a aba de trabalho. Então, passar os conteúdos que eles foram mal nas avaliações diagnósticas para que eles pudessem entender esse conteúdo trabalhado. Acho que esse é o grande poder de uma plataforma adaptativa, né? O poder de você conseguir também direcionar os alunos para aquilo que eles estão precisando mais, né? Então, como você bem colocou aqui, eu tenho a possibilidade, enquanto professor, de direcionar, por exemplo, se eu fiz um diagnóstico e eu percebi 4 grandes blocos, vamos dizer assim, dos estudantes, dentro de um determinado número de habilidades do bimestre, e eu posso classificá-los em 4 blocos, eu poderia, portanto, ter 4 turmas, né? E dentro dessas 4 turmas, eu ter habilidades diferentes sendo priorizadas. E isso, eu gosto muito de falar sobre isso, nessa questão das plataformas adaptativas, porque não significa que você, professor, você está trabalhando com um currículo diferenciando os estudantes para deixar os alunos para trás. Então, assim, o aluno que tem mais dificuldade, ele não está num processo justo com relação aos demais.
porque eu estou fazendo 2 currículos diferentes, mas na verdade o que você está fazendo é dando oportunidade para que ele avance, né? Quando a gente diferencia uma turma, e eu estou falando aqui, né, de metodologicamente, quando a gente faz essa diferenciação por meio de agrupamentos, o que a gente quer é apoiar o estudante que eventualmente vai ficar para trás de qualquer forma, porque ele precisa desse fundamento para seguir. A gente vai conseguir apoiá-lo para que ele avance mais no currículo e consiga alcançar os demais, né? Então, isso é muito difícil de fazer muitas vezes, professores, em sala de aula, né? Porque diferenciar dentro da sala de aula é um processo que demanda do professor muita logística, né? Então, eu consegui criar um grupo de atividades para um número X de alunos e um grupo de atividades para um número Y de alunos dentro da mesma sala de aula. Com as plataformas adaptativas, e que podem ser um apoio, na verdade, elas são um apoio ao trabalho pedagógico do professor, você consegue dar continuidade a um currículo e garantindo, dando oportunidade para que os estudantes priorizem aquilo que eles precisem mais. Então, acho que esse é um grande diferencial das plataformas adaptativas, né? Aí, Mária, você mostrou bastante da matemática, você começou mostrando do inglês, mas eu queria que a gente pudesse voltar um pouquinho na forma de organização também do inglês, para que os professores possam dar uma olhada. Você consegue ir para passar Claro. para a gente? Uhum. E na sequência, eu vou te perguntar se você souber algum caso de estudantes que tenham algum tipo de deficiência. A gente sabe que o espectro das deficiências são enormes, né? Mas, assim, muitas vezes a gente tem algum case de algum aluno que, por alguma razão, utilizou a plataforma, sejam deficiências intelectuais ou deficiências físicas, que envolvem, por exemplo, questões relacionadas à visão, e que eu acho que a questão da adaptabilidade com tecnologia assistiva é uma coisa mais do dispositivo do que da própria plataforma. Mas eu não sei se a sua plataforma tem algum tipo de adaptabilidade nessas questões de desafios físicos, né? E se você tem algum caso de deficiência intelectual que você achou que isso contribuiu para o aprendizado do estudante. Se você tiver algum para contar. Tá. Então, eu vou passar pelos conteúdos de inglês para vocês verem a estrutura deles e depois vou tentar mostrar tentar resgatar alguns exemplos de alunos que a gente viu, de depoimentos que a gente teve sobre os alunos usando, alunos com deficiência também, e aí eu vou tentar mostrar assim, o máximo possível que a gente tem. Então, para começar aqui, eu vou clicar no conteúdo de inglês e o menu de inglês, ele é bastante parecido com o menu de matemática, as funcionalidades são as mesmas, você consegue atribuir trabalhos, ver as estatísticas dos alunos e também ver todo o conteúdo da plataforma do 1º até o 9º ano do ensino fundamental. Como a BNCC, ela trabalha com inglês só a partir do 6º ano, aqui a gente não fez uma adaptação de acordo com a BNCC. A gente colocou os conteúdos de acordo com os temas que estão sendo trabalhados dentro desses conteúdos. Então, por exemplo, se a gente vê aqui no 1º ano do ensino fundamental, a gente tem tópicos relacionados à escola, a pessoa e a família dela, e também em relação à casa dela. Então, por exemplo, se a gente clicar sobre a família dela, a gente consegue ver aqui que no início a gente tem um tópico explorando o alfabeto, então as letras M, N, O e P do alfabeto, a família, então a estrutura, a árvore genealógica, né, por assim dizer, e pronomes pessoais. Então eu vou clicar em um aqui, da família, por exemplo. Quando vocês começarem a navegar pelo conteúdo de inglês, vocês vão ver que o conteúdo de inglês ele é mais puxado para o inglês britânico. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma grafia do inglês britânico. Então, quando a gente abre um cartão de exercícios,
Ele é bem parecido com a estrutura do de matemática, e aqui no caso, vocês têm, o aluno, né, no caso, ele vai ter alguns estilos de exercício dentro do mesmo cartão. Então, primeiro, ele tem que clicar nas fotos. Eu não sei se vai dar para mostrar, mas quando o aluno clica, ele já tem aqui um áudio falando quem é essa pessoa da família dele. Eu não sei se dá para ouvir. Não deu para ouvir, mas dá para ver que tem um botãozinho aí de áudio, que é para ele já treinar também o listening, né? A pronúncia, isso. Então, aqui, todos os exercícios de inglês, eles têm o áudio. Então, quando a criança ela vai clicar para saber quem é essa pessoa da família, o áudio já vai falar grandmother, e aí ele vai conseguir ver como que é a pronúncia de cada uma das pessoas da família dele. Bom, então aqui, depois de ouvir o áudio de todos os membros da família, a plataforma passa para o próximo exercício, que é de listening. Então aqui, ele vai escutar, no caso ele está falando aqui, sister, e aí a criança vai ter que arrastar a irmã aqui para corresponder ao áudio. Ai, é muito fofo, não estou resistindo. A gente tem bastante feedback das pessoas que adoram a plataforma, porque, assim, além de ser gamificada, né, além de trazer a gamificação, ela traz um visual muito bom para os alunos, que acaba prendendo a atenção deles, né? Aí, ó, Mari, você vai gostar desse feedback aqui, que a professora Roseli falou que até os alunos dela que não estavam no reforço queriam participar, porque a plataforma é super engajadora, né? Então, é uma forma de reforço que é tão legal para o aluno que ele não se sente punido por estar fazendo um reforço, né? Isso é bem legal. Sim. Quando a gente fala com uma criança que ela tem que estudar, a gente vê que às vezes ela tem algumas resistência em relação a começar a estudar. Agora, se você fala para uma criança, primeiro, acessar a internet, então essa geração de alunos que estão vindo, eles já nasceram usando a internet praticamente. E quando você fala para a criança que eles vão jogar jogos educativos, já traz uma visão diferente sobre o estudo, né? Então, isso acaba fazendo com que o aluno se interesse mais, mesmo que a proposta seja de estudar, né? Então, aqui a gente tem bastante alunos que às vezes têm resistência de sentar na cadeira e começar a fazer um exercício que tem no livro, mas que quando entra na plataforma acaba assim ficando direto muitas horas e nem vê o tempo passar, né? Agora eu fiquei com uma curiosidade. Ela roda bem em dispositivo móvel, em celular e tablet? Ela é responsiva a outros dispositivos? Sim, a plataforma, ela abre em qualquer navegador de internet, tanto em computador quanto em celular, tablet. Ela é responsiva e a gente também criou um aplicativo que está disponível para Android, por enquanto, para aumentar ainda mais a acessibilidade da plataforma. Então, qualquer dispositivo com acesso à internet, o aluno ou o professor pode usar essa plataforma. Legal. Agora a gente podia explorar um pouquinho a parte de relatório, né? Que é a forma como o professor acompanha os estudantes, né? Então, ele pode acompanhar, você já mostrou um pouquinho para a gente, ele pode acompanhar um aluno, como você mostrou ali, que você tem especificamente uma tarefa, né, o que você chama de trabalho, que você deu para um estudante, você consegue ver no detalhe, mas deve ter uma forma de visualizar a sala inteira, né, de como é que está o andamento. Você consegue mostrar para a gente? Sim, eu vou abrir aqui o do primeiro ano, que eu tenho mais estatísticas para mostrar. Então, aqui no menu de estatísticas, quando a gente clica nele, aparece todos os alunos que estão cadastrados. Então,
nesse caso eu tenho aqui 2 alunos, o Marco e a Rafaela, que eles não começaram o curso, então eles estão com 0% e eles nunca acessaram a plataforma. Então aqui eu posso cobrar esses 2 alunos para que eles usem a plataforma. Agora aqui, tanto a Beatriz quanto a Ana Luísa, elas já entraram na plataforma. Olha que bonito, elas entraram hoje para estudar com a Dragon Learn. No caso da Beatriz, a gente consegue ver que ela completou 4% do curso de matemática. E aqui você consegue ver quais são os tópicos que ela já começou. Então, em números, ela resolveu os 3 primeiros tópicos, e aí ela está resolvendo aqui o 4º tópico. Ela está faltando ainda um pouquinho para ela terminar esse tópico. E os outros, ela ainda não começou a ver. Agora, a Ana Luísa, olha que aluna exemplar. Ela já terminou 100% do curso, e aí você consegue ver todos os exercícios aqui que ela fez de todas as matérias. Se eu clicar, então assim, essa é uma visão geral da turma. Se eu clicar em um aluno específico, eu consigo ver as estatísticas daquele aluno. Então, eu vou clicar aqui na Ana Luísa. Minha internet falhou aqui. Enquanto Vocês ainda estão me ouvindo? Eu tô. Eu acho só um probleminha aí na sua internet. Mas eu queria te perguntar, enquanto você resolve aí, eu queria te perguntar se o aluno também consegue visualizar o seu progresso, porque tem a ver com autorregulação, né? Com esse comprometer o aluno com o seu aprendizado, e essa ideia também, como você colocou lá no trabalho, de ter um prazo e ele conseguir se autorregular. Tem essa possibilidade dele ver? Sim, o aluno ele consegue ver qual que é a porcentagem do curso que ele já fez e ele consegue ver exatamente o número de cartões que já foram colocados. E aí ele consegue acompanhar. Então, por exemplo, se a gente tem um ano escolar e a gente está na metade do ano, o ideal é que o aluno tenha resolvido 50% do curso. Agora, se a gente está mais para o final do ano, o ideal é que ele já tenha concluído todo o conteúdo. Então, ele tem sim esse feedback de como que ele está em relação ao avanço do curso. E uma coisa, assim, bem interessante é que os alunos, a gente preza muito pelo progresso dos alunos, né? Então, quando a gente fala que o aluno, ele sai do 0% até o 100%, isso vale tanto para o aluno que tem mais dificuldade, quanto para o aluno que tem mais facilidade. Então, essa parte de progresso para a gente é muito importante. Então, independente, assim, se o aluno tiver dificuldade, ele vai acabar fazendo mais exercícios, mas independente do número de exercícios que ele fizer, a gente pega o progresso em relação aos cartões da plataforma. Então, um aluno, ele pode chegar no 100% do curso, resolvendo 500 exercícios, se ele tiver facilidade, e o que tem mais dificuldade, ele também chega no 100%, mas resolvendo, por exemplo, 1000 exercícios. Uhum. Então, Essa concepção gosta do progresso e não de atribuir uma nota para o aluno. E eu acho que reforça bem essa concepção de progresso, como todo mundo está progredindo. Todo mundo está progredindo no seu tempo e todo mundo está tendo a oportunidade de se desenvolver dentro do currículo que está estabelecido, né? Então muda uma lógica de progresso como aquele tempo que é igual para todo mundo, né? De você ter um bimestre, que você fecha um bimestre, que todo mundo tem que chegar ali naquele andamento, né? De que tem essa flexibilidade de você construir outras formas de acompanhar o desenvolvimento dos estudantes, né? Tem alguns relatos aqui
da professora Roseli, falando que os alunos já receberam um diploma de desempenho, que eles ficaram muito felizes, assim, essa ideia de você ter algo que tangibiliza uma passagem de etapa e que mostra que os alunos valorizaram isso, né? Tem uma outra coisa, um outro comentário aqui. A professora Marlúcia falou que para ela não estava funcionando muito bem a parte de matemática, assim, ela sentiu que não estava tendo um bom funcionamento. Eu pedi para ela dar mais feedback aqui, até para a gente conseguir conversar do ponto de vista pedagógico, né? Porque eu acho que uma coisa interessante é que nem tudo serve para todo mundo, né? É sempre isso, nada vai atingir todo mundo, né? E por isso que quando a gente fala de metodologias ativas, quando a gente fala de aprendizagem ativa, diversidades de experiências é uma coisa muito importante, né? Então essa é uma forma de se ensinar matemática, na verdade de sistematizar um aprendizado de matemática, porque ela é uma plataforma de exercícios, né? Existiu ali um ensino prévio, e aqui você está tendo a possibilidade de sistematizar um aprendizado, da mesma forma como ali nos conteúdos de inglês, né? Então, a gente tem que casar as experiências de ensinagem, ali os momentos em que a gente ensina um conteúdo novo e que aborda aquilo, com um processo de sistematização que a plataforma pode contribuir com essa sistematização, assim como existem outras formas do professor também obter isso, né? E de dar visibilidade para o professor do momento em que cada aluno está. Acho que esse é outro poder das plataformas adaptativas. Ela não funciona sem o professor, né? Elas não foram feitas para substituir o professor, elas foram feitas como um recurso pedagógico que pode ser muito poderoso se o professor se apropriar dele e se o professor explorar especialmente esses dois aspectos, os relatórios que dão informações do momento em que cada estudante está e de diversificar as trilhas de aprendizagem também de acordo com esse diagnóstico, né? Então, acho que elas vêm reforçar muito esse aspecto. E aí tem um comentário aqui sobre, acho que eu perdi aqui, deixa eu ver, da professora Márcia sobre internet, né, de que essa plataforma, de fato, ela exige internet para que os alunos possam acessar, e a gente sabe que nesse momento, como os alunos não estão indo para a escola, existe uma dificuldade de você oferecer a mesma oportunidade para todos os estudantes com relação ao acesso à internet. Quando você está na escola, você tem um laboratório de informática, você organiza as turmas, você leva os alunos na turma e você oferece a mesma oportunidade. Por outro lado, você também utiliza, por isso que aqui a gente vale reforçar a importância da gente entender que isso é um recurso a mais que os professores podem usar e que os professores vão avaliar a pertinência ou não. Ele não pode ser obrigatório, oferecido para todos os alunos, porque é isso, né? A questão da oportunidade de acesso não está disponível para todo mundo. Mas aí cada professor, dentro do seu contexto, da sua realidade, da sua turma, pode entender de que forma utilizar. E também oferecer para os estudantes. Muitas vezes o estudante pode querer explorar a plataforma e seguir algum caminho aí de aprendizagem de forma mais autônoma. Acho que são os insights que eu tive aqui à medida que eu fui lendo esses comentários, né? A professora Valdirene fala assim: eu preciso adicionar o aluno individualmente na sala. A gente fez, esse vídeo vai ficar gravado, ele vai ficar disponível no nosso YouTube, para que vocês possam rever todo esse processo de cadastramento, mas eu já posso ressaltar, professora, de que a gente pré-cadastrou professores e alunos, tem mais de 1.100.000 alunos já cadastrados na plataforma, que são do público-alvo da plataforma, que é ensino fundamental, 1 e 2, inglês e matemática. A gente também falou aqui de que a gente dá oportunidade para que professores do ensino médio, professores de outras áreas que tenham eventualmente interesse, pais, enfim, município, todos possam entrar ali e fazer um pré-cadastro na plataforma e explorar a plataforma com os alunos. Aí sim, neste caso, você teria que fazer o cadastro dos estudantes, mas é um processo muito fácil, porque você coloca nome e sobrenome, ele já te dá o usuário e a senha. Depois você pode ficar com essa listagem e só oferecer esses dados para os estudantes poderem explorar, né? Acho que são os pontos aqui que eu fui colhendo no nosso chat. Elaine está aqui com a gente. Elaine, você tem algum ponto que você está curiosa, que você gostaria de ressaltar? Elaine Defap está com a gente aqui. Quem não viu, ela deu as boas-vindas para a gente. Oi, não, tá super interessante. A gente está vendo que todas as respostas aqui do chat estão sendo respondidas, né? Todas as perguntas estão sendo respondidas.
E é isso, eu acho que essas plataformas, como já foi comentado também, elas trazem essa possibilidade aí de você fazer esse reforço, aquele conteúdo que já está sendo trabalhado. Está sendo bastante interessante essa apresentação. Obrigada, Elaine. Aí a professora Margarete, aqui nos anos iniciais, ela está falando aqui para a gente, Jussi, aqui a professora Margarete, fizemos as 2 primeiras Olimpíadas, Brix Math, em nossa escola Alfredo Paulino. Imprimo todos os certificados e entrego para os alunos, eles adoram. Ah, que legal, que bom feedback para a gente, né? Acho que uma coisa que a Mariana vai concordar comigo, assim, todo recurso educacional que a gente vai usar, nós, enquanto professores, precisamos explorar bastante, né? Você, professor, precisa se dar um tempo de explorar a plataforma e de conhecer, né? Como ela está organizada, que atividades ela oferece, em que momentos você acha que isso pode ser casado com o aprendizado do estudante? Pensando agora, né, a gente viu hoje a coletiva, né, do governador de que existe um movimento que não vai ser agora, enfim, mas de que em algum momento as aulas vão ser retomadas e que a gente vai ter um grupo de estudantes em casa e um grupo de estudantes na escola. Como é que essas plataformas podem ajudar a gente nesse momento de um ensino híbrido, né? Em que nem todo mundo está presente ao mesmo tempo dentro da escola, né? E que os recursos digitais estão ali para nos dar mais apoio, mais oportunidades de desenvolver a aprendizagem. Então, acho que tudo isso está em jogo quando a gente faz essa conversa aqui com relação às plataformas, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, mas eu passo a palavra também para a Mari, fazer as suas, né, considerações aí finais, mas quero retomar só um ponto super importante. Professores, a Dragon Learn é super organizada, eles já passaram para a gente tutorial, tem tutoriais explicando para aluno, para professor, para gestor que quiser acompanhar a turma toda. Está tudo disponível no site do Centro de Mídias. Se você entrar em materiais de orientação, tem uma abinha chamada materiais de parceiro. Todos esses materiais já estão disponíveis para que vocês possam explorar. Então, vai ajudar vocês nesse momento aí de experimentação da plataforma. Eles disponibilizaram para a gente também um vídeo explicativo que está no nosso YouTube. Esse vídeo fica no canal Treinamento 1, você entra lá, Centro de Mídias, canal Treinamento 1. Tem esse e outros vídeos que são mais instrucionais com relação a plataformas e os nossos recursos digitais. E essa apresentação vai ficar disponível também no nosso YouTube, no nosso canal de formação continuada, para que vocês possam rever e possam convidar outros colegas a conhecer a plataforma. Tá? Então, eu passo aí a palavra para a Mari, se ela quiser ressaltar algum aspecto final, para a gente ir encaminhando aqui. Tá. Então, assim, acho que para resumir a nossa conversa de hoje, eu acho que a plataforma, o que a gente quer oferecer para vocês da rede estadual é uma ferramenta a mais de ensino. A gente sabe que nesse momento está bastante complicado a situação, que nem todos têm acesso à internet, nem todos têm acesso a um dispositivo que possa usar para estudar. A gente sabe que existe esse problema, mas a gente tenta trazer essa ferramenta para que a educação não pare, né? Então, assim, a educação é um dos tópicos mais importantes na vida de uma pessoa. E a gente quer que, assim, vocês usem o máximo possível da plataforma, a gente deixa ela bastante acessível, que é para realmente vocês conseguirem usar, conseguirem superar um pouco das dificuldades nesse tempo de pandemia. E, claro, a gente fica sempre disponível. Então, eu queria agradecer o pessoal do Centro de Mídias pelos espaços que vocês estão dando para a gente expor a plataforma. Queria agradecer a professora Margarete também, que está sempre aí com a Escola Alfredo Paulino, está sempre apoiando as iniciativas da Dragon. E acho que para finalizar, essa nossa conversa, acho que é importante deixar disponível o nosso contato, né? Então, além dos materiais que o Centro de Mídias está disponibilizando para vocês, do vídeo que eles estão colocando no YouTube, a gente também tem vídeos no nosso canal do YouTube que vocês podem acessar com
com tutoriais. Então, o nome do canal é Dragon Learn Brasil. E, além disso, a gente fica disponível pelo suporte. Então, caso vocês tenham dúvidas, outro questionamento que acabou não sendo passado por aqui, ou alguma pergunta que às vezes a gente deixou de responder, no nosso site sempre tem um botão de ajuda no cantinho inferior. Então, você pode escrever para a gente por aquele botão de ajuda, com a sua dúvida, com o seu questionamento que a gente vai responder. E, além do botão de ajuda do site, vocês também podem mandar e-mail para info@dragonlearn.com.br. Então, repetindo, info@dragonlearn.com.br. E aí a gente traz, assim, o máximo de informação possível para que vocês usem bastante do site, e que a gente espera como plataforma, como Dragon Learn, é que os alunos, assim, saiam cada vez mais gostando de matemática, gostando de estudar matemática de forma interativa, e que eles tenham sempre melhores resultados. Acho que é isso que eu queria falar. Mariana, mais uma vez, em nome da Secretaria de Educação, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, muitíssimo obrigada pelo tempo, pela parceria, de resolver todos os desafios que a gente tem de colocar de pé o uso de uma plataforma tão grande como essa. Então, a gente quer agradecer imensamente. A gente vai fechando por aqui para dar um tempinho para o pessoal respirar, e a gente convida a todos, então, eu e Elaine aqui da EFAP, convidamos a todos para o nosso próximo bate-papo, que vai acontecer às 15h30, que a gente vai tratar de Google. Então, a gente vai tratar de algumas ferramentas do Google que pode ajudar os professores aí também nesse momento de ensino remoto, tá certo? Então, Mariana, muito obrigada. A gente segue aí nos nossos diálogos, acompanhando o uso da ferramenta. Então, é isso, pessoal. Vamos lá descansar um pouquinho e a gente se encontra daqui a pouco. Um abraço, tchau.